Olá, tudo bem? A aula que você vai assistir agora é a aula de número 36 do curso anual de Biologia e a nossa última aula do curso anual. O tema da aula de hoje é evolução e nós vamos falar sobre a evolução da vida nas eras geológicas e vamos falar também sobre evolução humana. Aí no seu material você tem uma tabela bem grandona e nós vamos completar de era a era até chegar na era recente e você vai fazer isso de trás para frente. Como assim? Você vai começar virando a página e vai começar lá onde você tem 4 bilhões de anos, lá na era pré-cambriana, tudo bem? Então lá na era pré-cambriana você vai começar a completar de baixo para cima, porque a gente vai começar a falar do passado para o presente. E aí nós vamos começar falando aqui, 4 mil milhões de anos atrás. Parece estranho, né? É que a nossa tabela está em milhões de anos. Então 4 mil milhão vai ser o quê? 4 bilhões de anos. E o que aconteceu há 4 bilhões de anos atrás? Aconteceu o início da vida na Terra. Então a vida na Terra começa mais ou menos uns 4 bilhões de anos. A gente precisa saber isso, tá? Entre 4 bilhões e 3,5 bilhões foi quando surgiu a primeira célula procariótica. Como assim a primeira célula procariótica? Se já tinha vida, né? É porque a primeira forma de vida não era exatamente uma célula formada. Era uma estrutura que tinha material genético dentro e que tinha uma membrana limitando aquilo, né? E que teve capacidade de fazer reprodução. As células procarióticas, então, elas surgem mais ou menos aí em 3,5 bilhões de anos. 2,5 bilhões de anos é quando acontece o surgimento da fotossíntese. Você se lembra que isso não foi um fenômeno super legal? Como assim? A maioria dos seres vivos morreu quando surgiu a fotossíntese. Quando ocorreu a origem da fotossíntese, começou a produção do gás oxigênio. Esse gás oxigênio começou a oxidar tudo que tinha dentro do oceano. Aqueles seres vivos que não suportavam o poder oxidativo do oxigênio morreram. E aqueles que sobreviveram foram aqueles que foram capazes de usar o oxigênio para gerar energia, portanto já conseguiam fazer respiração celular, certo? E existem também algumas bactérias que sobreviveram a isso porque se esconderam do gás oxigênio e até hoje essas bactérias são anaeróbicas. Então a fotossíntese surgiu, essa é uma data bem importante, hein? Pode passar o marca-texto aí, há mais ou menos 2,5 bilhões de anos. Em 2 bilhões de anos, mais ou menos, começaram a surgir as primeiras células eucarióticas. A gente já falou sobre isso, lembra? Houve a invaginação da membrana plasmática, formou a carioteca, aí começou uma bactéria maior, né? Na verdade uma célula pró-eucariótica, que já não era mais uma bactéria, englobou uma bactéria do oceano primitivo, aí surgiram as mitocôndrias, aí englobou outra bactéria, surgiram os cloroplastos, então começou a formar a célula eucariótica. E aí nós temos há mais ou menos uns 700 milhões de anos o surgimento dos primeiros seres vivos multicelulares. Os cientistas acreditam que isso aconteceu quando várias células se juntaram e formaram uma colônia, e dessas colônias começaram a dividir funções e começou a formação dos seres pluricelulares, como algas, como alguns tipos de animais, um porífero, por exemplo, ok? E aqui no finalzinho da era pré-cambriana, mais ou menos uns 570 a 600 milhões de anos, ainda falando do período da era, aliás, pré-cambriana, dentro do período ediacarano, a diferenciação desses seres multicelulares. Então houve assim uma diversificação muito grande desses seres dentro do oceano. Não esquece que os cientistas acreditam que a vida surgiu no oceano primitivo. Lembra que a gente também falou isso? É engraçado que a gente começa falando isso no curso e termina falando sobre esse assunto outra vez. Essa era pré-cambriana, existem alguns autores que têm outros nomes para ela, mas no vestibular geralmente eles usam esse termo. Quando a gente lê assim, era pré-cambriana, dá a impressão que a próxima era vai ser o quê? A era cambriana, mas não é, hein? Pré-cambriana é a era que antecede a era que a gente chama de paleozoica, tudo bem? Nós temos a paleozoica, mesozoica e cenozoica. É que o primeiro período da era paleozoica vai ser chamada de cambriano. Então nós vamos falar um pouquinho desse período agora. Então o que eu preciso saber? Que na era pré-cambriana a vida surge e que nós já temos células procariontes, eucariontes e seres multicelulares. Agora vem um momento muito importante da história da vida na Terra. O período cambriano dentro da era paleozoica. Então, na era paleozoica, você vai ver que aconteceu assim, tipo, o surgimento de praticamente tudo, de acordo com a ciência. O período cambriano, ele fica aí mais ou menos uns 550 milhões de anos, ó, 505 a 570 milhões de anos. Esse é um período que você precisa saber data. Você tem que ter uma noção que o período cambriano, que é quando houve uma grande diversificação da vida,
aconteceu há mais ou menos 550 milhões de anos. A diversificação das algas, dos invertebrados, com o aparecimento dos primeiros animais dotados de esqueleto, o que nós chamamos de explosão cambriana ou idade dos trilobitas pode aparecer assim também. Por que é chamado de explosão cambriana? Porque houve uma diversificação absurda da vida na Terra. Os cientistas não sabem explicar por que num período tão curto, comparando com a história toda do nosso planeta, houve o surgimento de tantas espécies ao mesmo tempo. Essa imagem artística representa como seriam os oceanos primitivos naquela época. Eu teria vários tipos de invertebrados e eu já teria até alguns cordados. Aí você fala, peraí, prof, então já tinha tudo. Tinha poríferos, quinidários, plateumintes, nematelmintes, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e alguns cordados já existiam aqui também. Tudo lá no período cambriano. Agora, esse daqui que você está vendo aqui, o fóssil em destaque, que inclusive tem aí na sua tabela também, esse é o trilobita. O trilobita foi o artrópode mais abundante nesse período que nós chamamos de cambriano. O trilobita, ele parece bastante um crustáceo, tá vendo? Ele é um artrópode, né? Tinha uma carapaça rígida e ele foi encontrado nos oceanos do mundo inteiro. Tem fóssil para todo quanto é lado no mundo. Ou seja, foi um animal que teve um sucesso muito grande evolutivo. Tanto que ele permaneceu por muito tempo no planeta, né? Tem fósseis de várias datas no planeta. Os cientistas acreditam que o sucesso dele tem a ver com o comportamento que ele tinha. Quando ameaçado, ele conseguia formar uma espécie de casulo, assim, uma bolinha, tipo um tatuzinho de jardim, e ele afundava, então ele se escondia facilmente dos seus predadores. Então ele acabou se adaptando e se espalhando pelo mundo inteiro. Esse aqui que você está vendo em cima é o Anomalocaris. Ele também é um artrópode comum desse período e ele era o predador dos trilobitas e outros animais que tinham aqui também. Então veja que nós temos assim uma explosão de vida, por isso chamado de explosão cambriana. Tudo bem? O segundo período que a gente vai falar é o período Ordoviciano. O Ordoviciano ele é mais ou menos aí entre 438 a 505 milhões de anos. Lembrando, gente, que as datas de um autor para outro vai variar porque, puxa vida, não tem como datar certinho, né? Então é aproximado mesmo. Houve uma grande expansão de invertebrados e dos peixes sem mandíbulas. Então agora eu já tenho ciclostomados. Então já tinha assídia, já tinha anfioxo, entendeu? Pelo menos as versões primitivas, né, desses grupos. Surgem as primeiras plantas de terra firme, isso é muito importante. Significa que há mais ou menos uns 450, vamos dar uma arredondada, 450 milhões de anos a vida começou a sair dos oceanos primitivos. Mas quem que saiu? Saiu o anfíbio? Não, o anfíbio é bem depois. Está saindo aqui o quê? As plantas de terra firme, talvez algumas algas primeiro, depois já começaram a vir as briófitas, né, surgindo a partir dessas algas. Por que não foi um animal que saiu do oceano? Gente, porque o que o animal vai fazer lá fora? Se não tem comida, né? Tem que ter primeiro um ser vivo autotrófico para depois surgir lá fora os seres vivos heterotróficos, ok? Período siluriano. Lembrando que aqui, nesse momento, houve a primeira grande extinção em massa. Os cientistas acreditam que pelo menos 5 grandes extinções aconteceram no planeta até então, né? Essas grandes extinções em massa, elas destruíam assim uma quantidade gigantesca de espécies, né? Existem cientistas que falam que teve mais, mas pelo menos 5 teve. Nesse momento, nós temos aqui a primeira extinção em massa que aconteceu no Ordoviciano. No Ordoviciano, 85% da vida foi dizimada. Como é que os cientistas fazem esses cálculos? Pela análise dos fósseis. Comparando, né, de períodos posteriores, eles percebem que tem muitos que deixam de existir, que não aparecem mais, ou que tem uma abundância de fósseis no momento só da história da vida na Terra. Tudo bem? Não se sabe qual é a causa, mas a provável causa seria uma erupção de raios gama do Sol, que atingiu a Terra e alterou a nossa atmosfera, e isso então exterminou várias espécies de animais, né, que estavam dentro da água, por conta dessa radiação, incluindo muitos trilobitas e também equinodermos. Tudo bem? Então a primeira extinção em massa no Ordoviciano. Agora sim vamos falar do Siluriano. No Siluriano, então nós temos aí 408 a 438 milhões de anos, surgem os primeiros peixes com mandíbula, surgem plantas vasculares e os primeiros animais de terra firme também surgem aqui. Quando a gente fala de peixe mandibulado, lembra que a gente estudou sobre isso, né? O animal que desenvolveu uma mandíbula, né, capaz de partir a sua presa ao meio, ele tem muito mais vantagem para se alimentar. Então essa vantagem maior para a alimentação também favorece a capacidade de reprodução, certo? Esses peixes com mandíbula, eles surgiram a partir desse grupo de peixes chamado ostracodermos. Então se alguma questão de vestibular te perguntar assim, de onde vieram os peixes com mandíbula?
O primeiro peixe com mandíbula que foi descoberto, o fóssil que foi descoberto, é esse aqui, que nós já estudamos, que é o que nós chamamos de placodermo. O placodermo, ele era um peixe que tinha uma placa, né, córnea sobre a cabeça e tinha uma mandíbula. O fóssil apresenta claramente a presença de uma mandíbula. Os cientistas acreditam que esse com mandíbula, o placodermo, veio desse outro aqui que eles também acharam fóssil, que era muito semelhante em forma e estrutura, mas que ainda não tinha mandíbula, e eles deram o nome de ostracodermo. Então, o ostracodermo forma o placodermo, que foi o primeiro representante, talvez um dos primeiros representantes de peixes mandibulados. Vamos agora falar do devoniano. Você percebeu que a gente já tem até peixe com mandíbula? Já tem peixe cartilaginoso, peixes ósseos, tudo bem? Nesse momento do devoniano, que fica entre 360 a 408 milhões de anos, surgem as plantas com sementes. Os anfíbios, portanto, nós temos o que aqui? Nós já temos as gimnospermas, tá vendo? Planta com semente. Aqui as plantas vasculares que surgiram anteriormente eram as pteridófitas. Então já tinham briófitas, pteridófitas, elas começaram a crescer e ocupar o ambiente terrestre, loucamente. Agora surgem as primeiras plantas com semente, que protegem o embrião, que favorece a reprodução, lembra? Os anfíbios surgem aqui também, provavelmente os anfíbios vieram do que mesmo? De um peixe primitivo que tinha nadadeira lobada, lembra disso? E também surgem os insetos. Ah, detalhe, tá? Quando a gente fala aqui dos primeiros animais de terra firme no Siluriano, que tipo de animal é? Era um artrópode. Essa é a conclusão que os cientistas têm. Outra conclusão que eles chegam é que não podia ser um inseto porque os insetos datam de datas posteriores, mais recentes. Então talvez foi algo parecido com um crustáceo ou alguma coisa parecida com um miriápode, sabe aquelas centopeias? Talvez tenha sido alguma coisa assim, porque eles são mais antigos. Inseto, não. Tudo bem? Mas era um artrópode, não se sabe exatamente como ele era. Por que tem que ser um artrópode, né? Primeiro, porque os artrópodes dominavam o ambiente aquático. Segundo, porque o exoesqueleto rígido permite a retenção de água e também a sustentação do corpo fora d'água. Então, por isso essa conclusão. Agora os insetos surgem, né? Abundância de moluscos, trilobitas, ó, ainda tem trilobita. E olha quantos milhões de anos já passaram. Diversidade de peixes com mandíbula, por isso que nós chamamos esse momento de idade dos peixes. Porque quando eles surgem aqui no período anterior, eles diversificam no próximo período, beleza? Então, planta com semente favoreceu o surgimento de mais espécies de plantas no planeta, e os anfíbios, eles vieram do quê? De peixes com nadadeiras lobadas. O anfíbio é o primeiro tetrápode, né, que nós temos aqui no ambiente de terra firme, cordado, vertebrado. E esses tetrápodes, eles surgem de nadadeiras lobadas. Como assim? Esse peixe crossopterígeo dessa classe Actinistia que a gente já falou anteriormente, eles tinham essas nadadeiras lobadas que tinham ossos articulados que permitiam caminhar fora d'água. Então, para a ciência, provavelmente os anfíbios vieram desse grupo de peixes aqui. Aí os anfíbios primitivos talvez tinham esse formato meio mix aqui entre um peixe e um anfíbio atual. Não se sabe exatamente. Aqui nós temos mais uma extinção em massa. Lá no período que nós chamamos de Devoniano, houve outra extinção em massa que dizimou cerca de 70% da vida na Terra. Não se sabe exatamente quais, ninguém sabe com certeza quais são as causas das extinções, mas existem suposições pelas análises que são feitas, né? Nós temos aqui a provável causa, as prováveis causas, né? A glaciação, ou seja, um período de congelamento do planeta, ou redução no nível de oxigênio do mar provocado pela deposição de matéria orgânica pelas florestas em expansão. Como as florestas estavam se expandindo com gimnospermas, né, com pteridófitas, muita matéria orgânica acabava parando no mar. E esse excesso de matéria orgânica alterou a qualidade da água, ou seja, provocou então uma mudança na quantidade de oxigênio, e isso pode ter ajudado a matar muitas dessas espécies que eram marinhas. Tudo bem? Então isso no Devoniano. Vamos agora falar do período carbonífero. Quando a gente fala de período carbonífero, te lembra do quê? Carvão, não lembra um pouco? Então vamos lá. Entre 286 a 360 milhões de anos houve a diversificação dos anfíbios. Lembra que eles surgem aqui, ó, no Devoniano. Por isso que nós chamamos o carbonífero de idade dos anfíbios. Surgem os répteis. Quando os répteis surgiram, os anfíbios começaram a perder espaço. Eles chegavam a ser gigantescos, os anfíbios. Tinha anfíbio de 4 metros, hoje não tem mais. Por que não? Porque os répteis acabaram assim, tendo mais sucesso. Por isso que os anfíbios acabaram reduzindo. E em termos de espécie também. Expansão de insetos e florestas de plantas semelhantes a pteridófitas que formaram os depósitos de carvão mineral. Como assim? Nessa época, as plantas com sementes começaram a se diversificar e dominar, né, o ambiente da flora, né, terrestre, claro.
E aí o que aconteceu é que essas florestas de pteridófitas começaram a perder espaço e começaram a morrer. E elas viraram esses depósitos que nós usamos hoje como carvão mineral. Então eram grandes florestas de pteridófitas que sucumbiram e foram soterradas e viraram então esses depósitos de carvão mineral, que é um combustível fóssil usado na atualidade. Por isso, carbonífero. Tudo bem? Vendo aqui o carbonífero. Agora nós vamos falar do período Permiano. O período Permiano acontece, é o último período, né? Acontece entre 245 milhões a 286 milhões de anos e ocorreu a diversificação dos répteis e declínio dos anfíbios, e surgem as gimnospermas. Você fala, prof, mas já não tinha surgido aqui, planta com semente? É que essas foram as primitivas. O grupo de gimnospermas, como nós conhecemos hoje, elas surgem ali no final, lá no Permiano. Quando a gente olha toda essa tabela completa, que eu imagino que você está anotando aí no seu material, a gente percebe que houve uma evolução absurda dentro da era paleozoica. Então, o que você tem que saber? Que na era pré-cambriana, a vida surge e se torna pluricelular. Na era paleozoica, a vida pluricelular ela abundou no planeta. Então, aqui nós temos os cordados, nós temos todos os invertebrados já, e temos cordados. Temos assídeas, temos anfíoxo, temos também aqui os peixes sem mandíbula, peixes com mandíbula ósseos, cartilaginosos, já temos anfíbios, já temos répteis, e de planta, briófitas, pteridófitas e já temos as gimnospermas. O que falta surgir? Angiosperma, de planta, e falta surgir o quê? As aves e os mamíferos, e os famosos e lendários dinossauros. No final do período Permiano, nós temos mais uma grande extinção em massa, é a terceira grande extinção em massa. Essa foi a mais hard de todas, foi a que mais destruiu o planeta e que teve mais morte de espécies. Em termos de vida, destruição em termos de vida, né? 96% da vida foi dizimada. Eu nem consigo imaginar isso, eu fico viajando, pensando, cara, o que é 96% da vida dizimada, né? Então, essa extinção do Permiano, ela provavelmente foram grandes erupções vulcânicas que liberaram muito gás carbônico e isso aumentou muito o nosso efeito estufa, provocando uma alteração climática absurda no planeta, o que levou a uma alteração muito grande das condições, né, ambientais e por isso que essas espécies elas deixaram de existir. 96% é muito, né? Terceira grande extinção em massa. Então, há um depósito de fósseis gigantesco desse período chamado de Permiano, que é o último período da era que nós estamos falando da Paleozoica. A próxima era é a do meio, então pensa assim, tem a Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica, você vai lembrar assim, Paleo, antiga, Meso, meio, e Cenozoica, você vai lembrar que é a mais recente, Cenozoica, recente. Era Mesozoica. A Mesozoica foi a era dos dinossauros. Quando a gente fala de era mesozoica, nós estamos falando do período Triássico, Jurássico e Cretáceo. O período Triássico acontece entre 208 a 245 milhões de anos e aqui surgem os dinossauros. Os dinossauros aparecem e também surgem os mamíferos, junto com os dinossauros. Aí você fala, ixi, como é que compete? Na verdade não compete, né? Com os mamíferos eram animais que amamentavam as suas crias e também eram animais que estavam desenvolvendo endotermia, eles podiam ter um momento de explorar o ambiente diferente dos dinossauros. Os dinossauros exploravam o ambiente mais durante o dia, porque eles são ectotérmicos, então eles tinham que se aquecer durante o dia. Os mamíferos podiam fazer isso à noite, então eles evitavam esse confronto, por isso que eles conseguiram sobreviver. Então aparecem os dinossauros aqui, também apareceram as cicas e os ginkgos. Lembra dessas plantas que são gimnospermas? Elas apareceram aqui e ficaram do mesmo jeito até hoje. Então elas são literalmente fósseis vivos. As cicas e a ginkgo biloba que a gente fala, né? Então aqui aparecem os dinossauros. Só que nesse momento da história da vida acontece mais uma extinção, é a quarta extinção em massa. Essa dizimou 76% mais ou menos da vida na Terra. Qual que é a provável causa? Eles não têm muita certeza mesmo, as outras também não têm plena certeza não, mas essa é a mais incerta. Talvez tenham sido atividades vulcânicas também, como a gente falou da outra, e essas mudanças climáticas que vêm em decorrência dessas grandes atividades vulcânicas, grandes liberações de gases tóxicos e retentores de calor. Tudo bem? Chuvas ácidas e tudo mais. Então essa é a quarta grande extinção em massa. Agora nós vamos falar da era mesozoica. Essa grande extinção não é aquela que dizimou os dinossauros. A que dizimou os dinossauros foi a última, foi a quinta, tá? A era mesozoica tem no período Jurássico o apogeu dos dinossauros. Nós estamos falando aqui de 144 a 208 milhões de anos. Apogeu dos dinossauros, abundância de gimnospermas, surgem os ancestrais das aves aqui. Então lembra que eu falei que faltava surgir o quê? Aves e mamíferos e dinossauros? Tá aí todo mundo já.
As aves, elas vieram de um grupo de dinossauros plumados. A ciência acredita que as aves vieram de dinossauros que tinham penas sobre o corpo. De onde que eles tiraram essa ideia? De fósseis que eles encontraram. Olha só, e surgem os mamíferos placentários e marsupiais aqui. Mamífero, aí você fala, prof, mas todo mamífero é placentário? Não, acredita-se que inclusive os primeiros mamíferos botavam ovos. Por quê? Porque a ciência acredita que os mamíferos vieram dos répteis, e os répteis botam ovos. Então os primeiros botavam ovos, esses aqui primeiro botavam ovos. Depois surgem os mamíferos placentários e marsupiais. Com isso traz uma grande vantagem evolutiva, porque quando a gente bota ovo, nosso filhote está dentro desse ovo. Eu coloco meu ovo, cuido. Quando eu saio para pegar comida, na hora que eu voltei, alguém já comeu meu filho, alguém já comeu meu ovo. Então é um transtorno evolutivo a questão de deixar o ovo no ambiente. Quando eu carrego meu filhote dentro do ventre, eu protejo ele, entende? Então é uma vantagem evolutiva muito importante ter ou marsúpio, que é a bolsa, ou carregar dentro de um útero mesmo, né, e com placenta, então, nutrindo, é sensacional. Bom, voltando a falar das aves, né, a ciência acredita, então, que as aves, elas vieram dos dinossauros com penas. Por quê? Por causa de alguns fósseis como esse que já foram encontrados. Esse é o Archaeopteryx. Esse fóssil, ele tem uma data que é exatamente desse período Jurássico ali, que é o apogeu dos dinossauros. Veja que aqui nós temos uma ave, tipo, nitidamente uma ave, mas não é bem uma ave não. Se você olhar com calma, você vai perceber que tem garras na ponta aqui das asas, coisa que os pássaros não têm. E vai perceber que tem um rabo com vértebras, coisa que os pássaros não têm. E se olhar com mais detalhe, que aqui não dá para perceber, mas tem pequenos dentes no bico. Então, essa é uma representação artística daquele fóssil. Olha só, tem dentinhos no bico, que é uma coisa de réptil. Tem garras na ponta da asa, que é coisa de réptil. Tem um rabo comprido, uma cauda com vértebras, que é coisa de réptil, mas tem penas, que são característica de quem? Das aves. Então os cientistas acham que as aves vieram de um ramo de dinossauros. Então se alguém te perguntar isso, afirmar isso, é verdade mesmo, tudo bem? Vieram dos répteis, mas répteis dinossauros, ok? Nosso último período agora é o período Cretáceo. No período Cretáceo, que vai de 66 a 144 milhões de anos, ocorreu então o que a gente chama de última extinção em massa e que dizimou os dinossauros. Então houve a extinção dos dinossauros e de diversas espécies de seres vivos, claro, não só dos dinossauros, e surgem as plantas angiospermas. Ó, faltava surgir as angiospermas, né? Desse momento da era mesozoica, o que você precisa saber? Não esquecer que na mesozoica os dinossauros surgem e os dinossauros desaparecem, eles são eliminados da face da Terra. Outra coisa, que mamífero surge junto com os dinossauros, mas mamífero é endotérmico, então ele tem uma vantagem evolutiva em relação a eles, quando inclusive aconteceu o quê? Essa última grande extinção em massa, que levou aí 70% da vida na Terra. Essa daqui, gente, a hipótese mais aceita para esse grande desastre, né, que levou muitas espécies, foi a queda de um grande asteroide no nosso planeta. Estima-se, acredita-se, né, que ele tenha caído no Vale de Yucatán, no México, e que era mais ou menos um asteroide de uns 10 quilômetros, mas que abriu um rombo no nosso planeta de uns 200 quilômetros, na hora que impactou. Só que foi o impacto que matou os dinossauros? Tipo, foi a queda dele que esmagou tudo? Não. Claro, deve ter um monte que deve ter sido esmagado, né? Imagina 10 crateras de 200 quilômetros, né? Mas não foi só isso. Foram as consequências desse impacto que vieram depois. Com esse grande impacto, e talvez não tenha sido só um, talvez tenham sido vários que caíram, né? Com esse grande impacto, muitos morreram amassados mesmo. Muitos morreram queimados, porque houve uma onda de explosão. Gente, calcula-se que a energia desse impacto tenha sido maior do que centenas de bombas atômicas. Eu já vi até alguma coisa que vai em milhares de bombas atômicas. Então imagina aquele negócio pegando fogo assim, aquela onda de destruição. Já matou um monte também. Só que depois que houve essa grande alteração, muitas erupções vulcânicas aconteceram, porque as placas tectônicas fizeram isso aqui, ó. Então imagina aquele monte de lava saindo, começou a alterar tudo. As florestas começaram a incendiar tudo, uma atrás da outra, e também levantou uma grande, mas uma imensa, uma absurda nuvem de poeira. E essa nuvem de poeira, os cientistas acreditam que tenha tampado a luz do Sol por anos e anos.
Com isso, o planeta ficou escuro. E se o planeta fica escuro, não tem fotossíntese. E se não tem fotossíntese, os seres produtores morrem, os herbívoros morrem, os carnívoros morrem. E poucos conseguiram sobreviver a isso. Mas teve um grupo de mamíferos que sobreviveu. E para a ciência, esse pequeno grupo de mamíferos que sobreviveu formou todos os mamíferos que existem hoje, incluindo a humanidade, o que a ciência propõe, tudo bem? Então agora nós vamos falar da era Cenozoica, que é a era recente, recente Cenozoica. O primeiro, aliás, aqui nós temos dois períodos, o terciário e o quaternário. Nós vamos falar agora das épocas dentro dos períodos. A primeira época é a do Paleoceno. O Paleoceno, entre 58 milhões de anos e 66 milhões, data importante também. Não esquecer que os dinossauros, deixa eu voltar aqui, os dinossauros surgem mais ou menos há uns 220 milhões de anos. Tem que saber isso, é bom, tá? E eles desaparecem mais ou menos há uns 65 milhões de anos. Então, 220, 65, que é esse momento aqui da era Mesozoica, tudo bem? E a Cenozoica, agora nós estamos falando a partir de 58 a 66, 65 milhões de anos. Aqui nós temos a diversificação dos mamíferos. Depois que tudo passou, que esse grande impacto do asteroide passou, as coisas começaram a acalmar dentro do planeta de novo. E aí começou a diversificar esses mamíferos dentro da face da Terra, né, sobre a face da Terra. E das angiospermas também, lembra que elas tinham surgido ali, né, bem nesse momento ali, logo após o cataclisma também. Aparecimento dos primeiros primatas prosímios. O que é um primata? Primata é macaco? Não. Primata, para ser classificado como primata, o mamífero ele precisa ter visão binocular, os olhos têm que ser na frente da cara, tem que ter 5 dedinhos nas mãos e a maioria apresenta o quê? Polegar opositor. Então é isso que caracteriza um primata. Então nem todo primata é macaco, tudo bem? É isso que a gente precisa entender. Aqui nós estamos falando de um prosímio. Símio é macaco, prosímio é um animal que surgiu antes do macaco. Exemplo, prof, lêmure. Aí você fala, não lembro quem é. Lembra do Zubumafu? Então, o Zubumafu era um lêmure, tudo bem? Então, é um exemplo aqui de prosímio, que não é um macaco, ele é um antecessor do macaco, né? Eoceno é aquela época que acontece entre 37 e 58 milhões de anos e surgem as ordens modernas de mamíferos e a expansão das aves. Então, começa a proliferar bastante espécies de aves, bastante espécies, né, de mamíferos modernos. Na época do Oligoceno, entre 24 e 37 milhões de anos, surgem os macacos antropóides. Os macacos antropóides são aqueles que têm um aspecto mais parecido com o ser humano, por exemplo, um chimpanzé, tá? Mas não é o chimpanzé que surgem macacos semelhantes a. Famílias de plantas modernas também começam a aparecer aqui. Então tem muita planta que data aí dessa época de aí uns 30 milhões de anos. Agora, no Mioceno, nós já estamos falando entre 6 e 24 milhões de anos. Houve uma grande expansão de campos e uma redução das florestas. As florestas começaram a diminuir por causa de um aumento da temperatura do planeta. E os campos começaram a aumentar. Para a ciência, isso aqui foi fundamental para que a evolução humana pudesse acontecer. Para os cientistas, o que aconteceu? Com a expansão dos campos, muitos primatas, muitos macacos antropóides tiveram que sair da floresta para tentar caçar no campo, favorecendo a seleção natural de quem conseguisse andar sobre suas duas pernas, então surge o bipedismo, isso para a ciência. O Plioceno, entre 2 e 6 milhões de anos atrás, surgem os hominídeos, expansão dos mamíferos de grande porte. Então agora começa a formação, né, de um grupo de primatas que vai originar a espécie humana. Nós estamos falando aqui do surgimento de quem? Dos australopitecos. Então, se alguém te perguntar assim, homem veio do macaco, essa frase está correta, está errada? Para a ciência, o homem e o macaco têm ancestral comum e o homem vem do australopithecus, vem de um hominídeo australopithecus. Tudo bem? Depois a gente vai falar um pouquinho da evolução humana também. Expansão dos mamíferos de grande porte, como por exemplo o mamute, essas coisas começam a aumentar bastante nesse momento aqui. O Pleistoceno, que é aí entre 100 mil e 200 mil anos, surge a espécie humana moderna. Então, se alguma questão te perguntar assim, a espécie humana moderna surgiu há milhões de anos? Não. Para a ciência, a espécie humana moderna surge entre 100 e 200 mil anos, ok? Não milhões. Dispersão do Homo sapiens sapiens pelo planeta, extinção dos neandertais, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse homem de Neandertal, extinção de mamíferos de grande porte. Então, sabe, os mamutes já desapareceram. Que tristeza, eles eram tão fofos, né? Então, vários mamíferos de grande porte desaparecem aqui também.
E agora nós chegamos na época recente, que é do zero, né, até 100 mil aí, e nós temos aqui o surgimento da civilização humana, provavelmente em torno de 50 mil anos, quando começou a agricultura e começaram a se estabelecer as sociedades, enfim, a civilização humana moderna. Okay? Então terminamos a nossa tabela, agora nós vamos falar um pouquinho da origem geral. Eu quero só focar um pouquinho sobre a origem dos tetrápodes, né? Nós estamos falando agora de animais vertebrados, tetrápodes. Não esquecer que os tetrápodes, os primeiros cordados tetrápodes que surgiram foram os anfíbios. De onde vieram os anfíbios? De peixes. Então, quando a gente olha a nossa linha aqui, essa linha azul lá ainda na era paleozoica, nós temos os peixes sem mandíbula primeiro, depois surgem os peixes mandibulados, tudo na paleozoica. Aí surgem os peixes, esses mandibulados aqui, lembrando que tem o ostracodermo, placodermo, aí surgem os peixes que a gente conhece hoje. Aqui está representado por um peixe cartilaginoso, mas imagina todos os peixes aí nesse ramo, que surge lá na paleozoica. Também surge, gente, o anfíbio primitivo na paleozoica e também surgem os répteis primitivos na paleozoica, tudo na paleozoica. Veja que agora, quando a gente entra na Mesozoica, os anfíbios vão evoluindo, né, até formar os grupos que a gente conhece hoje. Lembra então que o anfíbio veio de quem? De um peixe com nadadeira lobada. E aí nós temos aqui o surgimento dos répteis que vão evoluindo. Esse grupo de répteis se ramifica. Um grupo continua sendo como a gente conhece hoje, lagartos, cobras, né, crocodilos, jacarés. Um grupo ramifica para originar mamíferos, tá vendo? Aí surgem todos os mamíferos aqui. Isso na Mesozoica, tá vendo lá? Lembra que os mamíferos surgem junto com os dinossauros. Os dinossauros também surgem na Mesozoica. E uma ramificação dos dinossauros surge as aves. Então as aves vieram de um réptil dinossauro. Tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da evolução humana. Para a ciência, essa figura aqui que aparece muito nos livros de biologia está correta? Não. Para a ciência isso aqui está errado, porque dessa forma que está representada dá a impressão que o macaco foi se transformando na espécie humana. E para a ciência, o que a gente pode dizer para os cientistas é que eles apresentam o quê? Ancestralidade comum. Como assim? Vamos lá. Eu começo colocando para vocês uma tabela da classificação humana moderna, ou seja, a classificação moderna da espécie humana. Nós os seres humanos e junto com outros animais fazemos parte da ordem primata. Lembra que a gente viu isso em mamíferos? Ordem primata, nós temos 3 subordens. A subordem Procime ou Strepsirrhini, que está quem lá dentro? 2 infraordens. A infraordem Lemuriforme, que tem lêmures, e a infraordem Loriciforme, que são lores, gálagos e índres. Essa prof, eu nem sei que bichos são esses. Bom, o lêmure eu coloquei aqui para você lembrar quem é. Agora você lembrou, né? Zubumafu e tal. Então, esse aqui é o lêmure. Esse daqui nós temos o loris, esse é um gálago e esse aqui é o índre. Então eles estão dentro do grupo de primatas. Por que eles são primatas? Olha onde é que estão os olhos, na frente da cara. A quantidade de dedinhos, aqui não dá para ver porque está com a mãozinha fechada. Mas se você pega, por exemplo, aqui tá pequenininho para vocês, mas tem 5 dedos, polegar opositor, olhos, né, na frente da face. Então esses fazem parte da ordem primata, só que dentro daquela subordem Procime. Aí nós temos uma subordem chamada de Tarsiforme, que são os társios. Vocês falam, quem é esse társio? Társio é essa criatura extremamente intrigante, com esses belos olhos saltados na face. Olhos frontais. Quantos dedinhos? 5 dedinhos nas mãos. Então é primata, ordem Primates, ok? Só que eles fazem parte de uma outra subordem, não da nossa. Társio. E aí nós temos a subordem Anthropoidea, que seria a subordem da espécie humana. Dentro dessa subordem Anthropoidea, nós temos a infraordem Platyrrhini, que são os macacos do Novo Mundo, como o sagui, macaco prego. Eles apresentam aquela cauda preêncio, aquela cauda que segura na árvore, sabe? Tem a infraordem Catarrhini, é dentro dessa aqui que a espécie humana está. Só que dentro da infraordem Catarrhini tem 2 superfamílias, a Cercopithecóidea, que são macacos do Velho Mundo, como babuínos, mandris e colobos, e a superfamília, Hominoidea. Então tem a superfamília Cercopithecóidea e Hominoidea. Hominoidea é a nossa. Então dentro dessa superfamília tem 2 famílias, Ilobatide e Hominide. Ilobatide é do gibão, depois eu vou mostrar a foto dele, você tem aí no seu material também. E Hominide são os grandes símios. Dentro desse grupo estamos nós. A família Hominide faz parte da subfamília Pongine, orangotangos, subfamília Hominine, aí tem gorila, chimpanzé, o bonobo, que é bem parecido com o chimpanzé, e os seres humanos. Então, para o vestibular, se alguma pergunta for feita assim, a espécie humana faz parte da mesma família que o orangotango?
Da mesma família? Verdade, hominídeo, tá vendo? Nós não somos da mesma subfamília que o orangotango, mas da família, sim. Então, aqui nós temos alguns representantes, ó, macaco prego, que é o símio do Novo Mundo, macaco do Novo Mundo, né? Babuíno, símio do Velho Mundo, o gibão, que eu mostrei antes para vocês, ó, família Ilobatidae, e o orangotango, que é da família Hominídeo, junto com a gente, junto com o chimpanzé, então é da mesma família, por ter semelhança genética, tudo bem? Quando a gente olha o cladograma, então, da evolução humana, a ciência coloca assim nos grupos, ó. Veja que aqui nós temos a origem, né, desses primatas a partir de um mamífero insetívoro. Eles acreditam que era um mamífero que subia em árvores, parecido com uma topeirinha, assim, um rato de focinho comprido, e que subia nas árvores. E aí houve uma evolução, surgindo então os símios do Novo Mundo, tá vendo aqui? Nossa, que são macaco prego e tal, que eu falei, ó, a cauda preêncio lá. Nós temos aqui os símios do Velho Mundo, aqui nós temos então o gibão, tá vendo? Aqui seriam os babuínos e tal. Aí o gibão aqui, do Ilobatidae, orangotango, gorila, chimpanzé e aqui o ser humano. Então, o que eu quero que você observe nessa figura? Se alguma questão for feita para você assim, quem tem genes mais parecidos com a espécie humana? Se você comparar geneticamente, quem tem genes mais parecidos? É o chimpanzé. Por quê? Porque eles estão mais próximos, olha aqui, ó, tá vendo? Eles têm um ancestral comum. Se você colocar o gorila, ele já é um pouco mais diferente do ser humano, porque o ancestral comum está aqui embaixo. Agora, é correto dizer então que o ser humano veio do chimpanzé? Não. É correto dizer que o ser humano veio de um Australopithecus, que ramificou de um ancestral comum do chimpanzé, entende? Para a ciência, houve um ancestral comum entre o chimpanzé e o ser humano, de repente veio o Australopithecus. Aí você fala, tá, e o que o Australopithecus tem de sensacional? Tem um Australopithecus bem famoso, que você já deve ter ouvido falar, que é a Lucy. A Lucy é um fóssil que foi encontrado e ele é um Australopithecus. O que aquele fóssil da Lucy representou para a ciência? Representou a análise do esqueleto, identificando o bipedismo. Então nós vamos anotar isso agora. Como assim? O Australopithecus, independente de ele aparecer na tua questão como afarenses, anamenses, robustos, o Australopithecus, ele surge há mais ou menos 4 milhões de anos. Por que ele aparece na história? Por causa da expansão dos campos e o declínio das florestas, forçando muitos primatas a saírem das florestas e selecionando aqueles que conseguiam andar sobre as duas pernas. Portanto, se alguma questão te perguntar assim, quando surge o bipedismo, andar sobre duas pernas? No Australopithecus. Qual foi a vantagem de andar sobre as duas pernas? Andando sobre duas pernas, eu consigo ter um campo de visão maior, porque eu não estou mais assim. Eu estou assim, então eu enxergo muito mais longe, eu consigo ver o predador de longe quando ele se aproxima de mim. Certo? Então isso aumenta a minha capacidade de me proteger, né, de sobreviver. Outra coisa é que libera as minhas mãos para fazer outras coisas, para carregar comida para algum lugar seguro, para carregar alguma ferramenta, alguma coisa de proteção. Então essas foram algumas vantagens do bipedismo. Trouxe também desvantagem, que a princípio parece desvantagem, mas que trouxe um impacto importante na civilização humana. Quando o corpo começou a ficar mais ereto para caminhar em duas pernas, selecionou os seres vivos que tinham os quadris mais estreitos, para dar mais equilíbrio para andar em duas pernas. O quadril mais estreito fez com que os filhotes nascessem mais prematuros, menores. E isso depende de um cuidado maior dos parentais. Só que tendo que cuidar mais dos filhotes, aumenta a chance de sobrevivência. Tendo que cuidar mais tempo do filhote, dá mais tempo de eu ensinar aquela criatura a forma de sobreviver, a minha cultura. Isso favoreceu a formação da civilização humana depois, tá? Bom, então vem primeiro o Australopithecus, 4 milhões de anos nós estamos falando, hein? Outro grupo que surge depois, entre 2 milhões e 1,5 a 2 milhões de anos, foi o Homo habilis. Uma coisa que é notório de ver é o aumento, tá vendo aqui, do volume craniano. O primeiro, lá, o Australopithecus, tinha algo entre 400 e 500 centímetros cúbicos de massa, de volume craniano. Aliás, de volume, não de massa, de volume craniano, portanto, massa encefálica, né? O que significa dizer que de um grupo para o outro, aqui nós temos agora de 700 a 752 centímetros cúbicos, houve um ganho de massa encefálica. E isso fez com que houvesse um comportamento mais complexo, certo? O Homo habilis é assim chamado porque junto desses fósseis foram encontradas ferramentas de pedra lascada. Portanto, ele já manipulava as coisas e fabricava ferramentas de pedra lascada. Então, Homo habilis,
pedra lascada, tudo bem? Depois do Homo habilis tem um outro grupo importante que é o Homo erectus. O Homo erectus, cuidado para não confundir. Quando a gente vê erectus aqui, a gente pensa que ele está bípede, e ele está, mas ele já estava lá no Australopithecus, então não, o bipedismo não surge aqui. Então qual é a vantagem, ou seja, algo que aconteceu nesse grupo que trouxe uma vantagem para a evolução? O domínio do fogo. Com o domínio do fogo, o ser humano pôde cozinhar o seu alimento, fez com que ele se tornasse mais saudável, porque mata bactérias patogênicas, deixa o alimento mais macio, então favorece a mastigação e a digestão, protege dos animais, dos seus predadores, aquece nas noites frias, ilumina o caminho na escuridão. Tudo isso o fogo trouxe de vantagem. Então, Homo erectus, domínio do fogo. E olha a massa encefálica aumentando, de 750, nós estamos falando agora de 850 a 1.100 centímetros cúbicos, o que trouxe também maior habilidade mental, certo? Maior eficiência, né, mental, porque a massa encefálica é maior. O próximo grupo que a gente vai falar é o Homo sapiens neanderthalensis, ou simplesmente homem de Neandertal. Esse homem de Neandertal, olha o volume craniano que ele tem, 1.600 centímetros cúbicos. Acredita-se que esse grupo tinha filhos com Homo sapiens sapiens, que é o último grupo que aparece na nossa história, que é, no caso, a espécie humana moderna, tudo bem? Então, esses dois coexistiram. Como assim? O Homo sapiens neanderthalensis tinha filhos com Homo sapiens sapiens. Só que, como é que a ciência sabe isso? Analisando geneticamente o material genético das pessoas de hoje. Identificaram genes que haviam nesses neandertais. Só que eles deixaram de existir. E veja que o nosso volume craniano é menor. Nós temos em torno de 1.350 centímetros cúbicos. Então, por que esse foi mais eficiente e apareceu, ficou na história da vida, e esse sucumbiu, né, foi eliminado? A ciência não tem essa resposta, né? Acredita-se que tenha sido por causa do isolamento do homem de Neandertal. Eles se isolaram, eles foram encontrar, muitas dessas ossadas foram encontradas no Vale de Neander, na Alemanha, e eles eram restritos a essa área, né? E isso fez com que eles só cruzassem entre si, e pouco com alguns Homo sapiens sapiens que apareciam por lá. Isso diminuiu a variabilidade genética, expondo o grupo à extinção. Mas não se tem certeza, então fica essa pergunta no ar. Por que o homem de Neandertal deixou de existir? Mas se alguma pergunta for feita assim para você, os dois coexistiram, é verdade. Os dois tinham filhos juntos, é verdade. Entendeu? Então, só que ele deixou de existir. Bom, quando a gente olha essa figura assim, dá uma sensação que um foi virando o outro, né? E que por último o Neandertal... Não! A gente sempre analisa a evolução humana na forma de uma árvore. Lembra que Darwin é considerado a teoria correta para evolução das espécies. Aqui nós temos o começo com Australopithecus afarensis. O Australopithecus afarensis, para a maioria dos cientistas, foi o primeiro Australopithecus que começou a desenvolver esse bipedismo. Do Australopithecus afarensis, ele divide em dois grupos, o Africanus e o Paranthropus. Alguns pesquisadores chamam o Paranthropus de Australopithecus também, mas alguns autores chamam de Paranthropus. Então é complexa essa questão da classificação, toda hora está mudando e tal. Então para o vestibular eles evitam perguntar isso. Eles vão perguntar aquilo que é mais, mais coeso entre os cientistas, sabe? Tem maior número de aceitação. Começa com o Australopithecus. Agora, desse grupo de Australopithecus africanos, divide de novo e tem o Australopithecus gari e o Homo ergaster. Esse Homo ergaster tem outro grupo aqui em cima que é o Homo habilis, Então, bipedismo aqui no Australopithecus afarensis, Homo habilis, habilidade com as mãos, pedra lascada, daí ramifica. Você viu que ele deixa de existir? Não foi o Homo habilis que formou o Homo erectus. Foi uma ramificação com o ancestral comum do Homo habilis que forma o Homo erectus, tá vendo aqui? Não é um virando o outro, são ramos. Ele deixou de existir, não existe mais, certo? Nessa ramificação, o Homo ergaster forma o Homo erectus e um outro grupo que evolui para o Homo de Neanderthalensis e o Homo sapiens. Então veja que são dois grupos coexistindo, tá vendo? Homo erectus, não esquecer que é o domínio do fogo. E agora, esses dois coexistindo, essa linha do Homo sapiens continuou e a do Homem de Neandertal parou porque ele deixou de existir. Tudo bem? Então, essa aqui seria um resumo, né? Um resumo da história evolutiva da espécie humana para a ciência. E é isso, gente, nós terminamos aqui. Eu deixo aqui esse gif sensacional do Anomalocaris, que é aquele animal artrópode que era predador no oceano primitivo lá no período cambriano. Lembra, né, que houve aquela explosão de vida cambriana. E agora fica aí para você fazer exercício, já sabe, né? Se você tiver dúvida, é só entrar em contato comigo para a gente poder conversar, tá bom? Fica bem e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau!